Ou o Espírito Santo não é um mecanismo que atua em certos momentos do culto ou da vida cristã. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é tudo que possuímos. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Sem o Espírito Santo não há evangelho. Sem o Espírito Santo não há ressurreição. Sem o Espírito Santo não há arrebatamento. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há nem vida. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu tenho um certo entendimento do que é Espírito Santo, com o movimento carismático, e isso nas igrejas protestantes, neopentecostais, pentecostais e até nas católicas, há o movimento carismático, o dom de línguas estranhas, o cair na unção, as profecias, visões, revelações, a manifestação muitas vezes do que o Espírito Santo, o suposto Espírito Santo traz, e se forma na área física. Temos visto isso, nós temos esse entendimento, mas o bem da verdade, que a maioria desses moveres e dessa obra carismática não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais que nos dá a falar balbúcios incoerentes. É muito mais do que dons metafísicos. É muito mais do que arrebatamento de sentidos. É muito mais. O Espírito Santo é a natureza divina de Deus interagindo com o ser humano e, mais propriamente dito, com a igreja. A primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muito do que se vê são manifestações tidas como do Espírito Santo nesses dons proféticos e nessa bagunça generalizada com o título de avivamento e mover, onde não há renúncia do pecado, arrependimento, nem convicção, nem se arrependem do juízo, nem da justiça, nem do pecado. Então não podemos atribuir que qualquer movimento carismático é obra do Espírito Santo. Você tem visto esse tipo de coisa, mas o Espírito Santo, o que ele faz? Convence do pecado, da justiça, do juízo. O avivamento atual que eles pregam tem toda a manifestação visível de um avivamento, mas não tem a manifestação interna, não há arrependimento. Os avivamentos de Jonathan Edwards, os pecadores caíam de joelhos, chorando pelo seu próprio pecado. Então eu concluo que isso é obra do Espírito Santo, porque o Espírito estava convencendo o pecador do pecado. Hoje o mover não convence, incita o povo ao pecado. Então isso não procede do céu, não procede do Espírito Santo. Qualquer manifestação dita espiritual tem que ser pautada na palavra. E a palavra diz que o Espírito convence do pecado. O espírito desse século leva ao pecado. Então não é o Espírito Santo. Leva ao pecado. Sem o Espírito Santo eu não posso cumprir a palavra. Sem o Espírito Santo é impossível cumprir a Bíblia. Sem o Espírito Santo você não irá amar o próximo. Sem o Espírito Santo você não conseguirá ter olhos santos. Sem o Espírito Santo você não pode perdoar seus inimigos. Sem o Espírito Santo você não pode andar na palavra. Por quê? Porque humanamente é impossível cumprir a palavra. É impossível amar
um inimigo, alguém tirano, ruim. É impossível perdoar, é impossível ser santo, é impossível andar na contramão do mundo, porque eu vivo no mundo. Então Jesus, sabendo disso, disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo enviado vos capacitará para cumprirem a palavra. Aonde faltar amor, o Espírito Santo produzirá amor. Aonde faltar perdão, o Espírito Santo entregará perdão. Aonde faltar santidade a ser cumprida como ordem da palavra, o Espírito Santo santificará. Então só se obedece a palavra, só se anda nos caminhos de Deus, só se cumpre os mandamentos quando se tem o Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Por isso, muita gente tem falhado. Você está entendendo porque há cristãos dentro da igreja incrédulos? Porque há cristãos dentro da igreja imorais? Porque há gente religiosa dentro da igreja? Porque há pessoas que não têm capacidade nenhuma, são ímpios congregando, não têm força contra o mínimo pecado, não conseguem cumprir o mínimo mandamento. Por quê? Porque elas estão tentando obedecer a palavra pela força da carne, do intelecto, da razão, e por isso elas não conseguem. É impossível. Logo eu sou levado a crer que as tais não possuem a plenitude do Espírito Santo. Senão elas teriam já sido convencidas do pecado, senão elas conseguiriam cumprir tais mandamentos. Olha, conseguisse buscar o Espírito Santo. Por que, pastor? O homem foi corrompido pelo pecado. O homem com o pecado se tornou imperfeito e entrou nele a corrupção. E Deus declara isso: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Jesus vem e diz: vós homens sois maus. Então eu não tenho capacidade de em mim mesmo produzir bondade. Não há bondade em mim. Eu fui corrompido pelo pecado de Adão, que foi hereditário. É impossível produzir benignidade, bondade. É impossível, não há isso em mim. Então eu não posso cumprir a Bíblia, que é toda reta e toda justa, e eu sou torto pelo pecado. Agora o Espírito Santo em mim me faz reto. O Espírito Santo tira a natureza corrompida, coloca a divina, me capacita a andar pelos caminhos. Então o Espírito Santo é essencial para o cumprimento da palavra e dos mandamentos. Então a igreja, principalmente a igreja brasileira, que é da qual eu faço parte, se gaba de ser cheia do Espírito Santo, de estar em profundo avivamento, de estar alcançando as redes de TV, os canais de comunicação e todos os lugares, mas ela não tem conseguido produzir um cristianismo que obedece à palavra. Então eles apresentam a eles apostilas fundamentadas na sociologia, psicologia, ciências humanas, e leva a igreja a andar por aquilo, porque a igreja atual não tem condição de obedecer a palavra, porque ela não possui o Espírito da verdade. Pense nisso. Você jamais obedecerá a Bíblia, jamais cumprirá um mandamento sequer sem a ação do Espírito Santo na sua vida. E qual a consequência de não se obedecer, cumprir, andar nos mandamentos de Deus? A condenação ao inferno.